Vamos ler alguns versículos que está aqui em Lucas, capítulo 24. A partir do versículo 13, vamos ler até o 32, amém? Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, por mudar a nossa rota. Obrigado. Já vou ler para tomar tempo. E eis que no mesmo dia ia em dois pela uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo pergunta uns aos outros, mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis triste? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntando: quais? E ele lhe disseram: as que diz respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em boas obras e palavra diante de Deus de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltando dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como uma mulher havia dito, porém não viram. E ele disse-lhe: ó nécios e tardos de coração para crer de tudo que os profetas disseram. Porventura não confia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhe o que deles achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez como que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e o lhe deu. Abriram-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para os outros: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando abria as escrituras? Aleluia, glória a Deus. É um versículo bem conhecido, né? Fala sobre a ressurreição de Cristo. Se fôssemos ler desde o início de Lucas 24, nós iríamos relatar aqui, ler depois de 3 dias que Jesus ali faleceu. E a palavra do Senhor fala que Jesus, passando por aquele período que hoje o mundo, está aí relembrando o sofrimento de Jesus durante esses 3 dias, sexta, sábado e domingo. Hoje é um dia a qual nós não lembramos com dor, mas com alegria, como já falei nessa noite. E aqui Lucas relatando pelas palavras dele, porque sabemos que Lucas não estava ali acompanhando o mestre, mas ele ia escrevendo com detalhes tudo o que aconteceu desde que Jesus veio. E ali ele falando aqui nas suas palavras no início, fala que Jesus ali tinha morrido, como os irmãos acabaram de ver nessa encenação aqui, onde as crianças, com a inocência delas,
demonstrou aqui um pouquinho do que foi aquele dia, do que foi quando Maria chegou diante do sepulcro e não encontrou o nosso mestre. A pedra estava removida, não tinha corpo lá dentro, e ali ela perguntando: aonde está o mestre? Mas o Senhor não deixa a gente enganado, porque quando o coração dela estava aflito ali, ela não lembrava, e nem os discípulos, que o Senhor falou que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Talvez naquela dor, naquela agonia, ninguém lembrou que era o terceiro dia. Ninguém lembrou que a palavra do Senhor poderia e iria ser cumprido naquele dia. E ali Maria chegando diante, juntamente com outras mulheres, e vendo o anjo vir perguntar para ela, né, Maria, por que choras? Porque procura entre os mortos aquele que está vivo. Porque procura entre os mortos aquele que não está mais lá. Aquele que venceu a morte, aquele que foi ao inferno, tomou a chave do inferno, voltou. Porque para Satanás, nem a casa dele ele tem a chave, irmãos. Eu tenho a chave da minha casa. Vocês têm a chave da casa de vocês, mas Satanás não tem nem a chave da onde ele vai padecer. Porque o nosso mestre desceu ao mais profundo abismo e tomou a chave do inferno e perguntou para a morte aonde estava a vitória da morte. Porque o nosso Deus, ele é vivo, ele é poderoso, ninguém deteve ele, ninguém parou ele. E eu e você nessa noite temos mais do que motivo especial para dizer para Satanás: olha, Satanás, tu já foi se perdido, tu já perdeu, meu Senhor já venceu, e um dia ele vai voltar e ele vai pisar na cabeça da serpente, e ele vai pisar e esmagar. Sabe por quê? Porque ele já venceu. Aleluia, aleluia. E lendo mais para frente aqui os versículos, hoje à tarde eu comecei a ler e perguntar ao Senhor o que eu queria falar no dia de hoje. Porque muitas vezes a gente fala, ouve e se morre o que se ouvimos. Mas que nessa noite você saia daqui, se porventura como esses dois que estavam andando ao caminho de Emaú, eles estavam cegos. Eles encontraram com o mestre e não o reconheceram. Você sabe o que é viver com o Senhor durante 3 anos? Porque eles viveram com o Senhor durante 3 anos. Viram os milagres, comeram junto com ele, andaram junto com ele, mas não o conheceram quando Jesus vieram ter com ele. E muitas vezes não é assim diferente, irmãos. Às vezes estamos na casa do Pai, às vezes oramos, participamos do grupo, tomamos a ceia, mas nós não conhecemos ao Senhor, porque conhecemos só de ouvir falar, não conhecemos de algo que aconteceu em nossa vida, alguma experiência que nos trouxe intimidade com o Senhor, aonde Ele podia falar e ouvir e conhecer a minha voz e eu conhecer a voz dEle. Porque se aquele moço que estava andando ali não fosse simplesmente um andante, mas que fosse como os discípulos, teria reconhecido a voz do mestre. Mas além do aqui, a palavra do Senhor fala que eles andando, relatando ali os feitos que tinha acontecido com o seu coração triste, com a sua alma angustiada, porque como acabamos de ler aqui, eles não viam o Senhor como libertador. Ele via o Senhor como um intermediador que iria libertar a Israel das garras de Roma. Eles viam o Senhor como um mestre, não como um Senhor, como um profeta. Talvez como Elias, talvez como Moisés. Porque eles aqui falando um com o outro, eles falavam ali: nossa, que triste. Nossa, a gente pensava que ele seria o nosso libertador, mas ele morreu, agora está
está tudo perdido, não tem mais solução. E ali o Senhor veio ter um encontro com aqueles dois moços. E andando no meio do caminho, o Senhor perguntou para eles: por que estás triste? O que vocês estão falando entre vocês? O que aconteceu para vocês estar com uma alma tão abatida, tão angustiada? E ali ele falou: és tu, peregrino de Israel, que não sabe o que aconteceu? Todos sabem o que aconteceu. Mexeu com toda a cidade, todo mundo estava lá. Todo mundo soube o que aconteceu e você não sabe? E aí ele falou: não, você pode me contar o que aconteceu? Aleluia, olha o que o Senhor fez, irmãos. O Senhor queria ouvir da boca deles como é que eles viam o mestre, irmãos. O Senhor, ele queria ouvir como é que eles viam o Senhor. E se porventura, se tudo que aquilo que o Senhor falou estava no seu coração. E ali ele falando o que tinha acontecido, né? E Jesus falou para eles: como? Vocês não sabem que ele falou, nas escrituras não estava escrito lá em Moisés, que viria um Salvador, que viria e que morreria, que depois de 3 dias ele iria ressuscitar? E eles ainda estavam cegos, irmãos. Eles não conseguiam enxergar e ver que era o Senhor. E ali o Senhor andando com eles no caminho. Talvez hoje, né? Hoje é diferente, eram outros tempos. Antigamente, quando alguém vinha de outra cidade ministrar, se ficava na casa de irmãos, recebíamos, né? Preparava uma mesa, era um café, era um jantar. Aquilo que você tinha de melhor, você oferecia a sua casa, você dava até mesmo a sua cama, porque isso acontecia lá na Bahia. Quando eu era pequena, eu lembro que vinha outros pregadores pregar, a minha avó cedia a casa dela: durma na minha casa, fique na minha casa. E ali, né, conversava, falava da palavra do Senhor, repousava e depois ele ia embora. Hoje o mundo é diferente. É tanta tragédia, é tanta coisa, que a gente não tem confiança de abrir as nossas portas para ninguém. A gente não confia em chamar ninguém para dormir na nossa casa, para sentar na nossa mesa. Mas eu estou te falando, não é de qualquer um, não. Eu estou te falando é do Mestre. Convide o Senhor para a tua casa. Abra a porta nessa noite e fala: Senhor, não só entra, mas senta. Come na minha mesa, dorme na minha cama, fica na minha casa, muda a minha vida, muda a minha história. Convide a Ele, porque Ele vai entrar. E Ele vai mudar a tua história. E Ele vai além do que você pode pensar e agir. Então nessa noite faça como aqueles moços: ô moço, não vai embora, durma aqui em casa, fique aqui. E ali o mestre entrou e sentou na mesa. Sabe o que aconteceu com aqueles moços? Eles deixaram o Senhor ser o anfitrião da casa, porque o certo era eles pegar o pão, o certo era eles repartir o pão, mas ele deixou o Senhor fazer isso. E quando o Senhor pegou o pão e repartiu, os seus corações, os seus olhos caíram-se as escamas. Quando o Senhor partiu o pão, ele lembrou de quando o Senhor fez isso na multiplicação. Ele lembrou quando o Senhor pegou o pão e o peixe foi partindo e dando para um, e dando para outro, e dando para outro, e dando para outro, e multiplicou. E ali naquele momento, com os olhos fechados, eles abriram os olhos. Mas já era tarde, sabe por quê? Não perca o momento do Senhor. Não perca o momento do Senhor. Pode ser tarde, irmão. O Senhor preparou essa noite para você. O Senhor preparou esse dia para você. Então convide o Mestre. Ah, Senhor, aleluia. Então sente na mesa com o Senhor e reparta o pão. Eles estavam indo para um lugar errado, porque o Senhor, no versículo 29, ele está falando aqui de Lucas, que o Senhor mandou eles ficar em Jerusalém.
Jerusalém. E eles não estavam em Jerusalém, eles estavam indo para outra cidade. Mas quando eles abriram os olhos e viram que era o Senhor, ele olhou para o outro e falou: não ardeu o teu coração quando ele falou? O teu coração não queimou quando o mestre conversou com você? Porque o meu ardeu, o meu queimou, aleluia. Não é diferente quando sentimos a presença do Senhor. A nossa carne treme, irmão. O nosso coração aperta. Ai, ela me Senhor. Quando sentimos a presença do mestre, é Ele que toma conta da nossa vida. E nessa noite Ele está aqui, Ele está falando: eu não estou lá no sepulcro, eu estou vivo, vivo, vivo. E o que tu precisa de mim? O que você precisa de mim, eu estou aqui. O que você precisa de mim, eu estou aqui. É o abraço que você precisa. Ele é poderoso para te abraçar. É algo que você precisa no teu lar. Ele é poderoso para fazer. Talvez tudo se perdeu. Talvez você está olhando: Senhor, não tem jeito, eu não tenho o que fazer. Mas eu quero te falar nessa noite que o pior o Senhor passou e Ele venceu. Então essa dificuldade que você está passando não é nada. Não é nada perto daquele que pode fazer tudo. Ele pode entrar na enfermidade, Ele pode abrir a porta, Ele pode acalmar o mal, o vento que está soprando na tua porta. Ele é poderoso nessa noite para acalmar. Mas tenha fé, não desanima, não desfaleça a tua cruz, não deixa a tua cruz de maneira nenhuma. Pegue ela, porque o Senhor não vai dar uma cruz mais pesada do que você pode carregar. A cruz é tua e é você que tem que carregar. Não jogue ela para o seu irmão, não jogue ela para sua esposa, para o seu esposo. Sabe por quê? Porque a cruz é tua. Você já imaginou o peso daquela cruz do Senhor? Você já imaginou o quão pesado estava? E eu não estou te falando na matéria, não estou te falando referente a ser uma madeira, não, porque ali estava uma madeira que pesou toneladas, porque naquela madeira estava o meu pecado e o teu pecado. Estava o pecado da humanidade, tudo estava sobre ele, mas ele não largou a cruz. Ele foi sofrendo, ele foi gemendo, ele foi ali, teve momento que ele caiu e teve ajuda para se levantar, mas ele não largou a cruz. Então não largue a cruz. A sua cruz é algo que você vai usar lá na frente para passar dentro daquele buraco que você precisa colocar lá para ultrapassar, para ir para o outro lado. Então não largue a tua cruz. E nessa noite a lição que eu tiro desses dois moços que estavam caminhando ali, muitas vezes estamos andando com o mestre e não conhecemos ao Senhor, e quando vem a experiência em nós, começamos a reclamar, começamos a murmurar, começamos a achar que tudo não está bom, que o problema é do seu irmão, é do meu irmão, que o problema está em todo mundo, menos em nós. Mas se você olhar para você mesmo nessa noite, pare e pense, feche seus olhos nesse momento, reflita somente um pouquinho e lembra do Calvário, do sofrimento do Senhor. Mas hoje eu e você somos livres, eu e você temos acesso a este lugar, temos liberdade de sentar nesse banco, temos liberdade de glorificar aquele que tudo pode, e muitas vezes eu e você não glorificamos, não adoramos, não agradecemos, somos ingratos, somos pessoas más, somos pessoas perversas, conhece a palavra do Senhor, mas não pratica, conhece a palavra do Senhor, mas não põe em prática, conhece a palavra do Senhor, mas acha que o ruim é para o seu irmão, não é para você, que a correção nunca é para você, mas nessa noite a correção é para mim, a correção é para nós, para tomarmos o nosso lugar de filho, de herança
sofrimento aqui vale a pena. Esse sofrimento aqui nos deu o direito de sermos salvos. E Ele está voltando. E Ele está voltando para buscar um crente não reclamão, não insatisfeito, não murmurador. Ele está buscando um povo lavado, remido do Senhor. Como aprendemos aqui hoje na escola dominical, a verdadeira adoração, ela vem de dentro para fora, ela não vem de fora para dentro. Então a